Hebreus capítulo 3, do versículo 15 ao 19, nós lemos assim: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E hoje, no nosso texto, nós lemos a respeito de descanso. Eu quero hoje falar no tema descansando no Senhor. Lá no versículo 18, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso. Essa palavra repouso está falando sobre descanso. O versículo 10 diz que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muitas vezes a Bíblia trata de sono, de descanso, de dormir, muitas vezes, de forma não muito boa, de forma pejorativa. Por exemplo, algumas vezes a Bíblia trata o sono como sendo relacionado à preguiça e carnalidade, como, por exemplo, em Provérbios 10, versículo 5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então, você vê aqui, está associando dormir, mas não é dormir na hora errada, é dormir na hora da colheita. Então, às vezes, a associação é feita de uma forma não muito boa. Muitas vezes, o sono, dormir, está relacionado à indiferença, à surdez, dureza de coração, como, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, e no versículo 5, que diz: que todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Mais uma vez, associando aqui o dormir com ser carnal, não ser vigilante. Então, mais uma vez, é uma forma pejorativa de estar se referindo ao sono. Mas o descanso, de forma geral, é tido como algo que vem de Deus. Existe um descanso, um repouso que vem de Deus, e esse repouso, ele vem mediante duas coisas que nós temos aqui no versículo 15 e no 19. O 19 fala que o descanso é mediante nossa fé. E vemos que não puderam entrar, no caso do repouso, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E a segunda coisa é ter um coração maleável, ou seja, não ter um coração endurecido, como lemos no versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, o descanso do Senhor, ele tem duas condições. A primeira é sermos obedientes, e a segunda é não sermos incrédulos. Devemos crer, devemos obedecer. Quem é incrédulo e quem é desobediente não tem descanso. Não tem descanso. O descanso de Deus só é possível através dessas duas coisas. E quando você olha a desobediência e a incredulidade, na realidade são dois lados da mesma moeda. E quem é desobediente é porque não crê. Se você crê, de fato, você vai obedecer. E se você for obediente, você vai ser fiel. Então não tem como você crer e ser desobediente, ou ser desobediente e dizer que crê. As duas coisas não são compatíveis uma com a outra. Então, eu quero ver hoje aqui algumas coisas, algumas formas de descanso que Deus proporciona a cada um de nós através da obediência e através da credulidade. Olha comigo para João capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero ver o primeiro descanso e o mais importante, e é de fato o descanso direto que está sendo tratado lá em Hebreus, tá? Que é o descanso da salvação.
o descanso da salvação. Nós temos em Deus um descanso no sentido de salvação. Versículo 28 de João 10 fala assim, Jesus falou, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então aqui Jesus está deixando bem claro a questão da salvação eterna. Também podemos chamar isso de segurança eterna. Segurança eterna quer dizer que uma vez que você é salvo, você está seguro eternamente. Você não tem como perder a sua salvação ou se tornar dessalvado. Isso não existe. E aqui Deus deixa bem claro. Jesus fala que Ele dá a vida eterna, e note que Ele está dando, Ele está premiando, está recompensando, está dando a vida eterna, e nunca hão de perecer. Quer dizer que nunca hão de perecer? Quer dizer que nunca hão de perecer. Muito simples de entender. E continua, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quando nós somos salvos, nós temos segurança eterna, porque nós estamos na mão de Cristo. E Ele falou que ninguém vai tirar-nos da mão de Cristo. Ele continua dizendo que o meu Pai, que me mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então nós estamos salvos em Cristo, e estamos salvos em Cristo e na mão de Deus. Então não tem como sermos arrebatados da vida eterna, tirados da salvação. Isso é uma segurança eterna. Filipenses 1, versículo 6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pessoal, peraí, se eu sou salvo completamente, o que exatamente Cristo vai aperfeiçoar? A palavra aperfeiçoar quer dizer completar. Uma coisa que vai ser aperfeiçoado não é perfeito, vai ser aperfeiçoado. Algo que é perfeito é completo, é terminado, encerrou. Não pode fazer mais, não pode fazer menos, está no ponto exato, está perfeito. Então, se uma vez salvo, sempre salvo, se a segurança é eterna, se eu fui salvo e nunca ninguém vai me tirar na mão nem de Cristo nem do Pai, então por que está dizendo aqui que Ele vai terminar o que Ele começou? Então não está terminado? Falta aperfeiçoar? Sim e não. Deixa eu explicar. Quando falamos em salvação, nós falamos, em primeira vista, sobre a salvação espiritual. O nosso espírito vai para o céu. Mas o homem não é só espírito, o homem também é corpo, e o homem também é alma. Então a salvação se você é salvo, a salvação do espírito já é ponto encerrado. Mas a salvação como um todo não está completa. Falta salvar a alma. Como salvar a alma, pastor? Está falando sobre aperfeiçoar. É o processo da santificação. A passo que nós vamos nos tornando mais e mais a imagem de Cristo. Isso é a aperfeiçoação da nossa alma. Nossa alma é onde está o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas decisões, as nossas paixões, nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos. Isso ainda está sendo aperfeiçoado. E vai andar ao passo que eu e você queiramos ir. Salvação espiritual, salvou, acabou-se. A alma, ela está no processo de santificação, no processo de ser aperfeiçoado a cada dia. E tem a terceira parte, que é o corpo. Quando é que o nosso corpo vai ser aperfeiçoado, feito perfeito? No dia do arrebatamento. Quando os que estiverem vivos serão transformados e os que dormem em Cristo serão ressuscitados. Ambos as partes terão um corpo glorificado. Aí sim a nossa salvação estará completa. O espírito foi salvo, a alma foi santificada até aquele ponto, e tem o corpo que foi instantaneamente, assim como o espírito foi instantaneamente salvo, o corpo vai ser instantaneamente salvo, transformado, e seremos glorificados no corpo de Cristo. Então, mas a salvação está garantida. A salvação está garantida, ela é segura. E nós podemos descansar, não depende das nossas obras. Nós temos bem Efésios 2, 8 e 9, que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Então não precisa a gente estar lutando, granjeando, correndo atrás, perseverando para ver se vai ter salvação. Temos um descanso.
temos o descanso na salvação que é Cristo. Ele mereceu por nós, ele pagou o nosso preço, ressuscitou, e nós podemos descansar na certeza dessa salvação. Tem muita gente que se diz crente, eu diria pseudo-crente, que eles não sabem, não têm certeza, eles estão tentando ganhar a salvação, estão se esforçando, fazendo isso, fazendo aquilo, e assim por diante. Eles não têm descanso, mas também não têm salvação, porque se tivesse salvação de verdade bíblica, é um descanso, você não precisa se preocupar. Então eu posso ver como eu quero? Daí você pode. Agora, a Bíblia fala que Deus açoita todo aquele que ele recebe como filho. Então, não vai ficar inconsequente, não vai ficar sem uma resposta, uma disciplina de Deus. Vai. Mas a salvação, podemos descansar. Por isso que nós lemos o versículo 9 de Hebreus 4, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse repouso. Segunda coisa, vamos para Hebreus 1 e versículo 1. Descansando no Senhor na salvação, e também nós temos o descanso da providência de Deus. Na providência de Deus. E aqui é interessante porque nós vamos ver algumas coisas que vieram dentro do descanso. Que Deus agiu na sua providência dentro do descanso. Veja comigo, versículo 1 de Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Espírito. Então veja, antigamente Deus falava através dos profetas. Deus também antigamente, não está aqui no versículo, mas sabemos, como veremos, que Deus também falava antigamente através de sonhos. Vários relatos que Deus falou a profetas e outros personagens através de sono. O que é o sono? É descanso. Mas Deus hoje não fala a nós através de sonhos, e nem através de profetas. Ele pode falar, Deus pode falar como Ele quiser, é soberano. Mas Ele não vai nos dar revelação nova através da palavra apenas. Por isso que fala aqui, hoje falou-nos desses últimos dias pelo Filho. Qual um dos nomes do Filho? A palavra de Deus. Um dos títulos de Cristo é a palavra de Deus, o nome dele. Tá? Eu comentei até ontem, enquanto os casais. Se Jesus um dia usar um crachá, vai estar lá, a palavra de Deus, porque esse é um dos seus nomes. Então, nesses últimos dias que estamos vivendo, Deus vai falar com nós através da palavra de Deus. Então Deus não vai dar revelação nova através de sonho ou profeta. Então se alguém chega e fala, eu vou profetizar, e for uma coisa que não está na Bíblia, faça assim, ó, e corra. Se alguém fala, eu tive um sonho e Deus falou, e é contrário à Bíblia, esqueça. Porque Ele fala através de nós aqui. Agora, se Deus sonhou, mandou você vender sua casa e morar lá não sei onde, bom, aí entre você e Deus. Tá? Se foi Deus, eu não sei. Aí você tem que se decidir aí com Deus. Tá? Se Ele mandou, não você fazer. Mas se Deus mandou você vender tudo e morar lá em União dos Palmares, aí não é revelação, não é nada. É o quê? Simplesmente uma mensagem pessoal para você. Deus pode agir assim, pastor? Claro que pode. Agora, cabe você ter discernimento, por isso que é importante você ter sabedoria, você saber ouvir a voz de Deus, para ter discernimento, para saber que é a voz de Deus mesmo, e não a sua própria voz. Tá? Mas enfim, voltando aqui para a história. Então, antigamente Deus falava através de sonhos, hoje Ele falava da sua palavra através de sonhos. Hoje não, hoje a sua palavra é falada através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, alguns exemplos em que Deus operou durante o descanso. O primeiro exemplo que nós temos é Adão. Adão não tinha esposa. E Adão estava procurando uma esposa. Tanto que, antes da criação de Eva, Deus trouxe todos os animais para Adão dar o nome, isso se direitinho no texto, e fala, para ver se encontrava uma ajudadora, uma companheira, uma esposa para Adão. Então passou os animais todos e Adão não encontrou nenhum animal que lhe serviria como uma ajudadora. Então o que foi que Deus fez? Colocou Adão no sono profundo. Em outras palavras, Adão foi dormir
Eu não sei, mas eu imagino chateado, decepcionado, só triste porque não tinha uma esposa. Ele dormiu. Ele descansou. E quando ele acordou, ele viu ao lado dele a mulher mais linda do mundo. E coincidencialmente era a única mulher do mundo. Então, era a mais linda do mundo, não precisava ter competição, nem Miss Universo, nem nada. Só tinha ela ganhou primeiro, segundo, terceiro lugar, ela ganhou tudo. Mas, enfim, mas note, a providência de Deus veio quando Adão estava dormindo. Quando Adão estava ativamente no processo de selecionar, escolher, buscar uma esposa, não só ele fracassou, mas ele ficou frustrado, mas não conseguiu nada. Mas foi quando ele descansou, quando ele dormiu, quando estava no sono, foi quando ele acordou do sono. E muitas vezes é isso que acontece. Eu consigo imaginar alguns momentos da minha vida, quando eu literalmente fui dormir frustrado, e quando acordei, o problema foi resolvido. Resolver, 100% resolvido. Não foi eu que fiz, eu só fiquei sabendo. E eu lembro, nesse episódio que eu estou pensando, eu falei, sabe uma coisa, Deus? Eu desisto. Quer saber mais não disso? Pronto, acabou. Seja o que Deus quiser. E Deus falou, sempre é, meu filho, sempre é. Mas, enfim, eu falei, quer saber mais não? Aí fui dormir. Ontem eu acordei, tocou o telefone, para não entrar em grandes detalhes, aquilo que me frustrava antes de eu dormir estava se resolvido melhor do que eu podia imaginar. A providência de Deus às vezes vem quando a gente larga a mão e a gente querer fazer e deixar a providência de Deus fazer. E sempre é assim. Por exemplo, está procurando emprego? O pastor falou que é para não fazer nada, ficar esperando que vai tocar o telefone. Não, também não é assim. Tá? Você tem uma prova amanhã? Não, Deus falou que eu tenho que... Não estou falando sobre isso. Tá? Tem coisas que nós devemos e precisamos e cabe a nós fazer. Mas tem coisa que cabe a nós fazer a nossa parte e descansar na providência de Deus. Outro exemplo aqui também. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão, ele não tinha descendência. Ele não tinha descendência, não tinha filho. Ele tinha Ló, mas Ló era sobrinho dele, que o irmão de Abraão morreu, o pai de Ló morreu. Então ele pegou Ló para ser o seu filho. E ele até se queixava. Eu não tenho descendência, e o que eu tenho não é minha descendência, é do meu irmão. Mas, então ele não tinha descendência. Isso era algo que para Abraão era uma coisa muito séria. Naquela época, você não ter descendência era algo muito grave, muito sério. Tá? E Gênesis 15, versículo 12, fala assim: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Em outras palavras, ele foi dormir. E o que foi que Deus mostrou, você mais adiante, foi que Deus mostrou para ele. Deus falou, olha, você está esquentando a cabeça que não tem filho, que não tem descendência. A sua descendência vai ser como a areia no mar. Vai ser como as estrelas no céu. E foi, e de fato foi. Não foi naquele momento, mas foi. Então, a providência, a resposta da providência de Deus veio quando Abraão descansou. Teve o episódio quando Abraão deixou de descansar na providência de Deus e achou uma boa ideia, a ideia não foi dele, foi da esposa dele, de ter um filho com a escrava, no caso Ismael. E a gente sabe a história que isso tudo deu. Por quê? Porque ele deixou de descansar em Deus e tentou. Ele, foi a ideia dele, como eu disse, mas ele tentou então resolver do jeito dele. O que aconteceu? Complicou a vida dele, trouxe tristeza, trouxe problemas que persistem até hoje tem inimizade nessas duas ramificações, a de Ismael e a de Isaac e Jacó. Mas enfim, então nós temos mais uma vez, durante o sono que Abraão foi revelado o plano que Deus tinha, a providência que Deus tinha para ele. Nós temos também aqui o exemplo de José do Egito, que foi mostrado, foi revelado o que ia acontecer, lá em Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho, ou seja, ele estava descansando, repouso, teve um sonho. E contou aos seus irmãos, pois que o odiaram ainda mais, e disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E o sonho foi um sonho de providência. Foi o sonho que ele teve, que ele seria o salvador de toda a família. De fato, ele foi. Mas foi durante o sono, o descanso, é que Deus vai dar direção, é que Deus vai dar a luz, é que Deus vai mostrar para você
não necessariamente o sono literal, mas o sono no sentido de você descansar. Existem coisas que nós não vamos poder fazer. Está no âmbito de Deus resolver. Nós temos que entender e reconhecer esses momentos. Da mesma forma, José, marido de Maria, ele foi avisado. Ele foi avisado, Mateus 2,13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mais uma vez, a providência de Deus. Como é que José ia saber que Herodes ia mandar matar as crianças lá em Belém? Ele não sabia como. Mas Deus mandou quando? José estava preocupado, buscando saber? Não, ele estava no sono, ele estava descansando. Ele teve ordens, né? Ir para o Natal, a Maria deu à luz, ele ficou lá até que teve a questão da morte das crianças, que foi encomendada por Herodes. Mas, então nós vemos como Deus age na sua providência. E muitas vezes essa providência vai vir, ou vai ser anunciada, quando estamos descansando. Quero frisar bem, não quer dizer descansando necessariamente fisicamente no sono, mas descansando, confiando, descansando em Deus. Olhe comigo para Atos capítulo 12, descansando no Senhor na salvação, descansando no Senhor na sua providência, que nunca falha, e descansando no Senhor numa paz que é indescritível. Podemos descansar numa paz indescritível. Atos 12, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Imagina aqui a cena. Imagina a cena. Pedro está preso, prestes a ser executado. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Ou seja, era a véspera da execução. Herodes ia chamar Pedro para aparecer e Herodes ia mandar degolar Pedro. Pedro estava preso, véspera da sua execução, acorrentado a dois guardas e trancafiado na cadeia. Me diga uma coisa, se fosse a sua última noite, e você estivesse preso, trancafiado, acorrentado a dois guardas, diga a verdade, você ia dormir? Você ia descansar? Pois é. Pedro dormia o sono de um bebezinho, descansava como se nada tivesse acontecendo, tranquilo. Por quê? Porque ele estava em paz. Mas que paz é essa, pastor? Eu não sei. Eu vou ser sincero, se fosse eu na véspera de ser degolado e preso, trancafiado, eu não vou mentir, não vou dizer que eu ia dormir, não sei, eu imagino que não, né? Eu creio que não. Um pouquinho nervoso a princípio, amedrontado, não sei. Mas Deus mandou, na sua providência, Deus mandou não só essa paz, indescritível, mas Deus mandou um anjo. E o anjo entrou lá dentro da cadeia, brilhou uma luz, Pedro acordou. Eu quero que depois em casa, a lição de casa, leia o restante da história em Atos 12, mas precisou um anjo chamar Pedro, falar: ei, Pedro, acorda. Pedro não acordou, o anjo teve que chutar Pedro. O anjo teve que colocar Pedro em pé, teve que calçar Pedro e literalmente arrastar Pedro para fora. As correntes caíram, a porta se abriu, mas Pedro ainda estava dormindo. Oh, que sono profundo. Olha a paz indescritível que Pedro tinha. E note que isso aconteceu quando ele estava o quê? Descansando. Ele não estava lá orando, jejuando, gemendo, reclamando: oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, me tira dessa. Se você me tirar dessa, eu nunca negarei você antes que o galo cante. Eu prometo que eu... Ele estava dormindo. Teve que literalmente se arrastar de lá. Isso é uma paz indescritível. Nós não conseguimos entender. Mas foi assim que aconteceu. É o sono que Deus dá a seus amados. É o sono que está disponível, é um descanso.
E em qualquer situação, até a de Pedro, nós podemos ter essa paz que supera todo entendimento. Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Corações e pensamentos, ou seja, suas emoções e a sua mente, vão ser guardadas, protegidas. Com quê? Com essa paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque é uma paz que não faz sentido. É como se estiver numa casa pegando fogo, cheio de fumaça, desabando, e você está lá com tranquilidade. Não está alarmado, não está com perfeita paz. E as pessoas muitas vezes não entendem, não compreendem. Eu vou ser sincero, eu olhando para trás da minha vida, estive em situações que hoje, aqui, agora, eu olho para trás e eu digo, como é que eu não fiquei maluco? Como é que eu não perdi o juízo naquela situação? Eu lembro muito bem que naquela situação, eu não perdi o juízo, eu estava em perfeita paz e tranquilo. E hoje, olhando para trás, eu me surpreendo. Me pergunto, mas se fosse hoje, eu não sei como eu reagiria, mas eu reagi em perfeita tranquilidade. Por quê? Porque Deus havia me dado uma paz que excede todo entendimento. Havia pessoas que, ao meu redor, olhavam para mim e não entendiam. Falavam, você é um doido, você é um maluco. Você está rasgando dinheiro daqui a pouco, você não está batendo as ideias. E eu falei, qual o problema? Que não fazia sentido. Mas é uma paz que excede todo o entendimento. Olhem para Provérbios 27. Descansando no Senhor, como? Na salvação. Descansando na sua providência. Descansando na sua paz, que excede todo o entendimento. E também descansando no futuro. Descansando na paz. Não só no presente, do presente, mas para o futuro. No caso de Pedro, Pedro desfrutou de uma paz no presente dele, na ocasião. Mas dificilmente nós tememos o presente. Só em situações muito extremas nós tememos o presente. Geralmente nosso temor está no futuro. O que será amanhã? O que vai acontecer o mês que vem? O que será de mim? O nosso temor, nossa falta de paz não é tanto o presente. Como eu disse, diferente. Você está no avião, o avião está caindo, talvez naquele momento você perca a paz um pouquinho. Vai que o avião cair e agora? Cadê meu paraquedas? Tá? Mas é o futuro que nos traz uma falta de paz. Provérbios 27, 1. Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Tiago fala coisa muito parecida e Tiago está citando justamente Provérbios 27, versículo 1. Não presumas o dia de amanhã. Nós temos a história, no Novo Testamento, uma parábola da história, de um homem rico, que falou, tenho muitos bens, vou derrubar os meus celeiros e construir maiores, eu tenho muita riqueza, boa colheita, eu tenho bens aí para dar o resto da minha vida, estou rico, estou tranquilo. Jesus falou, louco, tolo, esta noite será comprada a tua alma. É isso que está falando aqui. Não presumas o dia de amanhã. Não presumas nem para o bem nem para o mal. Do mesmo modo, nós não podemos viver achando que amanhã o céu vai cair. Que amanhã vai acontecer isso. Não, porque eu vou pegar uma doença, eu vou perder meu emprego, porque eu vou não sei o que mais. Nós não podemos presumir o dia de amanhã, porque eu estou dizendo, não sabes o que ele trará. Tanto bem quanto mal. Então não devemos ser como aquele homem que derrubou seus celeiros, presumindo que amanhã e o resto da vida ele ia estar em tranquilidade. Devemos presumir que o céu vai cair, o chão vai abrir e tudo vai ser destruído. Não presuma nada. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nem para o bom e nem para o mal. Mas o presente pode estar bem, mas o futuro é que nos traz preocupação. Agora, mencionei sobre o rapaz na Bíblia, né, que derrubou os seus celeiros, construiu maiores. Ele estava confiando o futuro dele em ouro e prata. Ouro e prata, dinheiro, riqueza, não traz paz ao futuro de ninguém. Provérbios 23, versículo 4. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Então nós não devemos viver a vida empenhados em juntar riqueza. Pastor, é errado juntar riqueza? Claro que não, não é errado. Mas aqui está dizendo,
não te fatigues para enriquecer. Ou seja, não se canse, não se desgaste. A vida é muito mais do que enriquecer. Não é errado enriquecer, mas tem sua família, tem sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua saúde, sua família maior, a obra de Deus. Deus tem um plano, uma vaga, um nicho para todo mundo. Então nós não devemos nos fatigar, nos gastar. O irmão não veio para a igreja. Ah, eu estava cansado, estava muito ocupado, não tenho tempo. O irmão não foi na Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para orar. Por quê? Está se fatigando com alguma coisa. Então, quer se fatigar? Não se fatigue para enriquecer. Por quê? Porque vai criar asa e voar. Pode criar asa e voar. E diz aqui, porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada. O que é riqueza? Aí você fala, riqueza, pastor. Riqueza tem um jet ski. Até o jet ski afundar na lagoa, aí você não tem mais jet ski, né? Até chegar um bandido, levar seu jet ski, você fala, tchau, bandido, bom proveito. Ou o ferrugem vem e devora o jet ski. Ou a traça. Bom, a traça não vai devorar o jet ski, mas vocês estão entendendo. Jesus falou o quê? Juntar tesouro aonde o ferrugem não come, a traça não rói, o ladrão não mina. O que é isso? Esse é o verdadeiro tesouro. O resto, que fala, fixar os olhos naquilo que não é. Não é. Dentro da sua eternidade, o que é uma lancha, um jet ski, uma mansão, um jato particular, ou o que seja? Não é nada. É um pingo no oceano, não é nada. Mas muitas vezes nós nos fatigamos achando que a gente juntar bastante ouro, bastante prata, bastante real, dólar e Bitcoin, a gente vai ficar tranquilos. Não vamos ficar tranquilos. Quer ver tranquilidade? 1930, em 2006 também, e em outras ocasiões, mas quando houve a queda nas bolsas mundiais, famosamente dizem, eu não estava lá em 1930, eu sei que vocês estão chocados, saber que eu estava vivo em 1930, mas eu não estava, mas pessoas se jogavam dos prédios. Por quê? Porque eles tinham se fatigado, investido, aplicado tudo na vida, na Bolsa de Valores de Nova York e tal coisa, e aí o despencou, foi a zero, perderam tudo o que tinham. Eles se fatigaram, se desgastaram, viviam para aquilo. Quando aquilo sumiu, criou asa e voou, passou, para que eu estou vivo? Se jogaram, se mataram assim. Jogando de prédio, tiro na cabeça, enfim, muita gente se matou. Por quê? Porque estavam se fatigando para ficar rico. De repente a riqueza criou asa e voou, de uma forma ou de outra. Tudo não é errado. Não é errado você buscar melhorar sua condição financeira, nada errado com isso. Trabalhar para isso, ser sábio com suas finanças e saber investir corretamente. Não, nada errado com isso. Aqui não te fatigues, não se desgaste ao ponto de não ter tempo a mais nada. Eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo. Muitos anos atrás eu tinha uma gerente, eu era gerente, ela era gerente geral, e essa mulher, ela era conhecida como uma mulher que ela tinha alcançado uma posição executiva muito alta, blá, 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 blá. Tudo bem. Ela tinha lá os seus, não sei, já velha assim, uns 50 anos, sabe? Já idosa assim. E o casamento dela tinha acabado de fazer tempo. Ela não tinha um relacionamento com os filhos. Ela tinha um trabalho. E ela tinha desenvolvido câncer. E agora, você acha que o trabalho vai lhe apoiar, cuidar de você, vai lhe amar, lhe acolher? Não. Muito bem. A mulher que conseguiu uma posição executiva, que maravilha, um exemplo, e tudo bem, parabéns, mas qual o custo? Ela se fatigou, ela sacrificou muita coisa para o que não era. Aí vem bater na porta a imortalidade, a brevidade e a fragilidade da vida. Aí quando você encara a fragilidade, a brevidade da vida, você vê que os bilhões que você tem não quer dizer nada. Agora, você imagina quando nós não estamos falando de bilhões. Alguém aqui está contemplando bilhões? Milhões. Algumas centenas. Gente, se não vale bilhões,
Se não vale bilhões, então não vale para baixo não. Então não devemos nos fatigar, porque nós vamos querer descansar numa conta bancária bem gorda. Aí eu posso descansar. Sabe qual é o problema com isso? O Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, e seus bilhões, pergunta se ele não quer fazer mais dinheiro. O Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, falou que ia se aposentar e ia se dedicar à filantropia. Sei, tá certo. Está fazendo mais dinheiro do que nunca fez em sua vida. Aposentado. Por quê? Tem dinheiro demais? Gente, se você quer procurar descanso em bilhões, não há bilhões que vai lhe dar descanso. Eu não falo isso por experiência própria, infelizmente, mas a verdade é essa. Nós não vamos ter descanso em dinheiro em ouro. Não vamos. Pelo contrário, parece quanto mais você quer, você tem, mais você quer. 1 Pedro 5,7. Como é que nós devemos encarar o futuro? Ou crente, pelo menos. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado dos seus, de nós, dos salvos, dos crentes. Deus tem cuidado. Ele cuida. Eu vou ler agora Lucas 12:22, peço que você acompanhe. É um trecho um pouquinho longo, geralmente não faço isso nas mensagens, mas o que Jesus falou aqui se encaixa tão perfeitamente no que nós estamos falando, que seria um pecado não abordá-lo agora. Lucas 12:22. Isso é Jesus falando. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem secam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. 25. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Então, tem que falar mais nada. Jesus falou, não esquente. Não esquente com o futuro, não fique ansioso. Isso não é um convite para a irresponsabilidade. Eu não vou estudar, não vou trabalhar, não vou comprar emprego, eu vou viver uma vida irresponsável, fazer o que eu quero. Afinal, Deus vai tomar conta de mim. Então, eu vou viver minha vida de forma irresponsável. Não faça isso. Aqui está falando de não ficar ansioso. Façamos nossa parte e vamos descansar, confiar em Deus. E assim nós podemos ter o descanso. Mas esse descanso só vem através de quê? De fé e obediência. Fé e obediência. Se nós formos fiéis e obedientes, nós podemos sim entrar no descanso do Senhor. Nós podemos então, como diz Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra endireitar quer dizer que ele vai guiar. Ele vai levar você para o caminho direito. E vai endireitar as suas veredas. Quando a gente faz o quê? Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que quer dizer isso? Já resumindo. Quando eu vou tomar uma decisão, o maior ou menor, seja, eu preciso reconhecer como. Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que Deus diz. Eu vou levar em consideração a palavra de Deus. Vou fazer aquilo que é certo perante Deus. Isso é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. O que seria o oposto disso? O oposto de reconhecer Deus nos nossos caminhos é o seguinte: eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho, eu vou fazer o que me agrada. Isso é o oposto. E se nós agirmos assim, nossos caminhos vão ficar tortuosos e vão para a esquerda. Estão seguindo? Aí Deus vem e ele endireita.
Quando? Quando nós reconhecemos Ele em todas as nossas decisões. Da menor a maior. Eu sempre digo, não existe decisão pequena, porque cada decisão nos leva a outro conjunto de decisões. Então, cada decisão que você toma vai fazer parte de um conjunto, de um caminho que Deus pode endireitar se nós reconhecermos Ele a cada passo, a cada decisão. Aí nós podemos sim ter um descanso no Senhor. E aquelas pessoas que não descansam na paz do presente, não têm paz no presente, não têm paz no futuro, é porque não estão reconhecendo Deus no seu caminho, a cada passo. Estão fazendo do jeito que eles querem, do jeito que eles entendem melhor, e a consequência é que eles estão desendireitando, estão complicando o caminho. E esse caminho complicado não leva a paz. O caminho de Deus leva a paz. Só tem esse caminho. Tanto na salvação, na sua providência, na paz do presente e cuidado com o futuro. Temos como descansar em Deus.